embora ninguém goste de sofrer, nós sabemos que o sofrimento ele é uma parte normal e necessária na nossa vida, na nossa caminhada cristã, né? Porque ele acaba nos levando para mais próximas do Senhor, mais perto de Deus, e aí a gente acaba sendo moldada e tendo mais intimidade com Ele. Durante esses 3 meses, a gente pôde estar estudando, se aprofundando na história de Abigail, né? Lá no livro de 1 Samuel, capítulo 25. E nós não só estudamos com mulheres nos nossos grupos pequenos, como a gente também teve o apoio do nosso pastor e dos nossos presbíteros, trazendo mensagens preciosas, onde a gente pôde ir mais fundo no texto, tirar lições bem sólidas. E agora nós vamos estar podendo ter um bate-papo com eles para eles estarem esclarecendo algumas questões. Inicialmente, essa pergunta vai ser para todos, tá? Pedimos que todos possam falar do desafio que foi ensinar de forma sequencial essa história narrada, né, lá em 1 Samuel 25, a história de Abigail. E na pregação de vocês, qual foi o princípio que vocês julgam ser o mais importante, o princípio mais relevante para nós, enquanto mulheres, estarmos desenvolvendo em nossas vidas? Então, falem do desafio que foi e qual o princípio que vocês consideram o mais relevante. Boa noite a todas. Para mim é uma alegria e um privilégio poder participar desse momento de mesa redonda. Eu creio que o desafio acerca assim, da pregação, como eram divididos em 4, mais uns 5 pregadores, era a gente conseguir manter uma coerência, né, na história bíblica, né, pegando os pontos relevantes para cada semana determinada da pregação, de maneira que houvesse uma continuidade, não quebrasse ali o corpo do ensino bíblico no capítulo 25. E eu creio que isso foi um desafio. Foi muito bom que começou com o pastor, que deu ali o panorama e a introdução, e a gente pôde pegar ali e seguir o fio da meada. Então, eu acho que esse desafio era maior e eu creio que foi atingido. Esse objetivo foi vencer esse desafio. Na semana da qual eu fiquei encarregado, eu diria que o princípio central, o mais foqueiro quando eu pude trazer a mensagem, foi acerca de reações. Quando a gente pôde observar a reação louca de Nabal, e a gente pôde observar também depois que Davi, por um momento também, quis ter o seu momento Nabal. E a lição que eu tirava para mim, eu tentei passar para vocês, é que é nesse momento das reações onde nós precisamos derramar da graça de Deus. Né? Uma irmã testemunhou aqui agora há pouco, que às vezes na relação com os filhos, né, elas têm aquele desafio. Né? Quem aqui não tem? Hoje mesmo viram para cá, para nós, para mim, para baixo, tiveram grandes desafios. E aí Deus já prepara porque nós vamos enfrentar aqui essa noite. Então, poder olhar e dizer assim, precisamos ter uma reação que glorifica a Deus, como foi a reação de Abigail, né? E não uma reação na carne. E isso vale para relacionamentos como um todo, para o casamento. Então, eu creio que reagir com graça foi o principal na mensagem que eu trouxe. Boa noite, queridas. Né? Tem um pessoal aqui também. Bem, trabalhar com material que não é originalmente seu, para mim, pessoalmente, sempre é um desafio. Especialmente porque eu fico pensando em algumas alternativas por onde eu poderia conduzir aquele material. Mas fui muito obediente, fiz o que estava lá, para que a gente pudesse chegar juntos até o objetivo. Naquela introdução em particular, meus irmãos, o que me chama a atenção é algo que eu até destaquei alguns dias atrás na reunião de oração, é como que o pecado de alguém está sempre ligado ao pecado de outra pessoa. Eu não sou obrigado a pecar depois que a outra pessoa peca, mas essa ligação ela é inequívoca. Isso traz uma tremenda responsabilidade, porque, de novo, o outro é responsável pelo seu pecado. Mas se eu fui o catalisador, se eu fui o provocador daquele pecado, eu tenho a minha própria responsabilidade e isso me chama a atenção. Então, naquela
dinâmica ali, né, desses personagens todos, Davi, Nabal, Abigail e tudo mais, você tem como é fácil você deixar de fazer aquilo que você com certeza sabia que deveria fazer para tomar uma atitude de reação. De fato, hoje eu falava com uma pessoa sobre casamento, na diferença entre ação e reação. Entre você simplesmente devolver na mesma moeda, que é uma reação, por exemplo, ou dar a outra face. Essa é uma ação. Então percebamos que Jesus sempre nos ensinou ações, que são o contrário do que se esperava de uma determinada situação. Então, a princípio foi isso que me chamou a atenção, a dinâmica de como é fácil, e se não fosse a graça de Deus ali, não é se não fosse uma pessoa, ou uma mulher, ou um homem, não. Se não fosse a graça de Deus ali, a coisa ia acabar muito mal. Então, de novo, só para amarrar, me pede, Senhor, me dá graça nas minhas relações humanas, relações interpessoais, porque se não for o Senhor, eu vou fazer uma voadora no pé, no peito da pessoa. Se não for o Senhor, eu vou agir como eu quero. Se não for o Senhor, tem nada de outra face, não. Eu vou dar na outra face da pessoa. Então essa é a minha reação. Pecador. Porque eu não vou levar desaforo para casa. Eu não vou deixar barato. E o Senhor Jesus, obviamente, irmãos, foi o mestre absoluto de ensinar como reagir, como agir em situações onde o esperado seria uma reação muito ruim. Boa noite. Na parte que eu fiquei responsável, né, o que eu pude observar é que a perspectiva que a gente tem sempre na nossa convivência, seja no relacionamento conjugal, seja no relacionamento profissional ou familiar, né, entre filhos e parentes, né, e aí dentro do contexto aqui da vida de Abigail, é que você precisa, e é o que é mostrado nessa narrativa, você precisa viver olhando a perspectiva do futuro, da eternidade. Não tem como você pensar em viver essas relações simplesmente na perspectiva terrena. Porque se a gente pensa só aqui, a gente quer resolver na hora, a gente quer, no caso, agir de forma precipitada. Então, quando você começa a observar que esse tempo que nós temos aqui, essas relações que nós desenvolvemos aqui, elas são muito pequenas em detrimento à eternidade, seja em situações em que você está passando por momentos difíceis, seja inclusive em situações boas, né, felizes, alegres, elas não têm comparação com a eternidade. E aí, quando você começa a olhar para a eternidade, você começa a olhar para o que você vive agora. E aí você pode escolher, e aí é uma escolha, né? Como é que eu vivo agora em função da eternidade? Será que eu vou preferir reagir de uma forma que não agrade a Deus, quando eu sei que eu preciso viver olhando para a eternidade, olhando para o céu, olhando para quem eu vou me tornar? Eu já sou, mas ainda não estou lá, né? Então, quando eu estudei essa parte, um dos desafios foi esse: trazer naquele dia, tanto para mim quanto para as irmãs que estavam aqui, essa ideia. Será que eu tenho vivido olhando para a eternidade, ou eu tenho preferido ter razão agora, ou resolver agora, né? Ou por quê? Porque nós aprendemos com Cristo que nada do que nós venhamos ter passado agora, ele já não passou. E como ele passou é onde nós devemos firmar os nossos pés, né? Como é que ele agia, quais eram as atitudes dele, o que ele nos ensinou, né? Então, olhar para a eternidade muda muito a perspectiva da minha vida agora, né? Das minhas escolhas. Então, assim, o principal desafio foi esse. Outro desafio também é que eu tive que assistir as mensagens dos irmãos todinho, né? Então, eu era um dos últimos, então também foi um desafio. Mas foi um desafio muito, muito, muito prazeroso. Foi um desafio muito, muito bom. Então, assim, olhar para a eternidade, ainda que nós não estejamos lá, né? E essas escolhas que nós tomamos hoje, elas fazem muita diferença
no tempo que nós vamos passar aqui. Né? Porque o tempo é pequeno, né? Eu creio que é um tempo pequeno, mas que a gente não consegue acrescentar ou diminuir nenhum segundo nisso. Né? Então, isso aí foi o maior desafio para mim nesse tempo que eu tive com as irmãs aqui naquela noite. Boa noite, irmãs. Bom, para mim, né, foi uma alegria muito grande trazer esse estudo às irmãs, e a divisão que eu fiquei, né, sob uma perspectiva bíblica, aquilo que mais me trouxe impacto foi a soberania de Deus na vida de Abigail, né, e naquela situação ali de Nabal, e a tranquilidade, né, que ela tinha de estar, né, debaixo da soberania de Deus, confiando no Senhor. Então, da mesma forma que Abigail tinha essa sabedoria, todos nós, né, estamos debaixo da soberania de Deus. O Senhor cuida dos nossos Nabais, né, o Senhor tem cuidado de nós, e independente das circunstâncias que nós passamos, né, o Senhor, Ele sempre tem cuidado de nós. Então, o Senhor tem derramado ali na história, né, a sabedoria sobre a vida de Abigail. Abigail não foi omissa em tratar do problema, mas ela se colocou em prontidão para resolver o problema. E isso muitas vezes é algo que nós passamos nos nossos relacionamentos. Às vezes tem um colega ou uma colega que está passando por uma situação difícil, né, e em vez de você aconselhá-la, né, biblicamente, você pode ser tentada a ser omissa nessa situação. Então, a situação que nós passamos, né, ela pode servir de bênção para a vida de outras pessoas. Então, Deus, Ele tem cuidado de nós de maneira que as circunstâncias, as experiências que nós passamos podem ser bênçãos na vida de outras pessoas. E o maior desafio para mim nesse estudo foi abordar todos os pontos, porque é algo muito denso, né? São muitos detalhes que você precisa passar, e cada detalhe desse que você tenta expor leva muito tempo, né? Então, esse foi o maior desafio que eu passei ao trazer esse estudo a vocês. Boa noite, irmãs. Esse estudo compartilhado, né, foi realmente muito interessante, porque eu fiz questão de ver todas as pregações, né? O pastor começou ali, depois o Petrônio. Quando o Petrônio pregou, eu estava ali na geologística e conseguia ver toda a pregação, né? E depois veio eu com o capítulo 3. Você foi o 4? 4 e o Cédric por último, não é isso? Então, fiz questão de ver também, depois o Bruno, depois vi o Cédric, mesmo já tendo terminado. E aqui eu abro uma observação do privilégio que a gente tem dos vídeos gravados, né? De poder rever quando não pode estar aqui, né? Ver quando não estar aqui e rever algum ponto que você precisa, que chamou a atenção, que você quer revisitar. Isso é muito bom, né? Mas o ao vivo é melhor, né? Estar presente é muito melhor, parece que a gente assimila mais, né? Mas a questão das nossas gravações aqui realmente é uma ferramenta muito boa. Tá? Então, voltando para o desafio, fiz questão de ver todos, mas realmente, como o Cédric falou, o Bruno, perdão, a gente tem que ir ligando os pontos, pegando, né, cada momento da história, né, que vai se desdobrando, né? E no capítulo 3, como princípio, que foi o que eu trouxe, né, que eu falei, eu trago 3 princípios. Gostaria de falar sobre 3 princípios de Abigail para as nossas vidas, né? O primeiro é a coragem. Se a gente parar para analisar, a situação ali foi muito complicada. Ser enfrentar Davi com a fúria que ele estava, né? Com o desgoverno de coração que ele estava, completamente fora
de si e sem poder contar com o marido. Completamente bebarrão, sem controle emocional nenhum. Ela praticamente estava sozinha. Então ela teve coragem. Com essa coragem, ela foi objetiva. Então, um segundo princípio é a objetividade, né? Ela traçou um planejamento e foi objetiva. E nós falamos também sobre procrastinação, né? Como isso atrapalha nossas vidas. Então, ela tomou uma resolução prática objetiva, né? Ela não foi impulsiva, ela não botou a carroça nas frentes dos bois, mas ela foi objetiva. E um terceiro princípio é a humildade. A humildade que ela teve de chegar diante de Davi como um coração de serva, pedindo misericórdia, sabendo quem ela era e quem era Davi. Então ela foi extremamente humilde. E a gente vê em Provérbios que antes da ruína, antes da destruição, vem o orgulho. Então, o orgulho é a origem da desgraça. O orgulho é a origem da destruição, da ruína. E esse mesmo provérbio diz que o coração ou o espírito altivo também leva à queda. Então, a humildade é algo que a gente precisa trabalhar nas nossas vidas, porque o orgulho, como a gente aprende aqui na nossa igreja, é um defeito de fabricação que a gente nasceu com ele. É isso, pastor? O pastor sempre fala isso. O orgulho é um defeito de fabricação que a gente nasceu com ele. Então a gente precisa reparar esses erros, minimizar o orgulho que está impregnado na gente. E a gente minimiza isso com os frutos do Espírito, com um coração longânimo, com a benigno, com humildade. Mas isso precisa ser trabalhado. Porque de depender de nós mesmos, da nossa carne, o orgulho muitas vezes quer falar mais alto. Quem quer levar desaforo para casa? Quem quer perdoar aquele irmão que te magoou? Nossa, eu vou perdoar, porque eu sou perdoador. Não é assim, vocês sabem. O orgulho está ali, olha o que ele fez contigo. Olha o que ela fez contigo, olha o que ela falou. Então, a humildade se sobrepõe ao orgulho. Então, Abigail foi muito humilde. Também é um princípio que eu trago. O casamento é um dos primeiros tópicos a serem discutidos na Bíblia e é amplamente aprofundado no Novo Testamento. E apesar de várias instruções claras para o relacionamento conjugal, há divórcios e separações dentro de nossas igrejas. Em que temos falhado? É possível um casamento sobreviver a constantes repetições de problemas que jamais se resolvem? Tipo, lá vamos nós tentar mais uma vez. Eu quero direcionar essa pergunta ao pastor e ao Petrônio. Agora, claro, fiquem à vontade para fazer alguma consideração, algum complemento. Está aberto. Todo problema de relacionamento, todo problema de relacionamento tem pecado por trás. Não existe personalidades difíceis. Não existe, esse é o meu jeito. Não existe absolutamente nada. São desculpas que inventamos para não tolerar aquilo que não queremos tolerar nas pessoas. E, de novo, Jesus é o exemplo absoluto. Ele foi ofendido, foi perseguido, foi caluniado, até chegar ao ponto onde tocaram nele, que foi apenas na última semana, na verdade no último dia, até aquele dia, o chamaram de tudo. E ele, como nós bem sabemos, jamais reagiu, jamais devolveu na mesma moeda. Os casamentos sucumbem porque nós não tratamos o pecado que está primeiro no nosso coração, no meu coração. E esse pecado não é tratado, esse problema horizontal se progride, se fomenta, aí eu estou andando de trás para frente, por causa daqui. Todo problema vertical nasce no meu problema
todo problema horizontal nasce do meu problema vertical. Eu não estou sendo simplório, irmãs. É muito difícil você cultivar uma vida de intimidade com Deus. Eu não estou dizendo uma vida externamente que impressiona, né? Ora bonito, canta bonito, levantando a mão, até chora, né? Leu a Bíblia toda no ano, enfim. Tem uma aparência de muito crente, mas o coração carece de transformação aonde mais importa. Porque a maior parte da nossa vida é em cima de relacionamentos, em cima, por exemplo, do casamento. Então você canta bonito, chora, né? Poxa, o pastor pregou para mim, sai daqui, no carro já vai quebrando o pau. Uma coisa está errada. Uma coisa simplesmente não aconteceu culto. Aconteceu uma fachada, aconteceu exatamente a mensagem daquele nosso igreja do domingo passado. A hipocrisia de um povo que fazia todo o ritual religioso, mas não vivia o dia a dia para Deus. Naquele contexto era algo específico, mas isso aplica em tudo na nossa vida. Os casamentos ruins por causa disso. É claro que ninguém pode obrigar uma pessoa a ficar casada com a outra. A pessoa dá entrada no divórcio, vai embora, você pode ser a pessoa mais santa do mundo, segunda pessoa da Trindade, mas não vai adiantar nada se a pessoa quiser ir embora, é verdade, mas que não seja por sua causa. Que você não seja catalisadora ou catalisador. Que você não seja facilitador ou facilitadora para que uma pessoa tenha desculpas, né, para acabar com o casamento. Que ela possa, se sair dele, infelizmente, possa sair por causa da sua própria dureza de coração. Não por causa da sua dureza de coração, mas as explicações, razões, desculpas que encontrou no outro. Porque ele agia assim ou ela agia dessa maneira. Porque quando eu cultivo, meus irmãos, uma vida de intimidade com Deus de verdade, o Espírito me transforma de tal maneira que isso vai... Aí é o fruto do Espírito, é a humildade que foi mencionada, é a mansidão. Vai refletir no meu dia a dia. Você vai constantemente se encontrar numa situação de quando um não quer, dois não brigam. Porque é muito difícil uma discussão progredir quando um lado joga, os antigos chamavam água na fervura, né? Ela vai abaixando a temperatura, vai aplicando os princípios bíblicos. Você desarma a pessoa. Provérbios fala abundantemente sobre isso. A palavra branda desvia o furor. Enfim, então... agora que o senhor falou isso, minha vida foi transformada. Não, eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil, meus irmãos. E eu não estou falando, enfatizando assim por causa da minha esposa, não. Ela também sabe que não é fácil. Porque eu sou uma pessoa maravilhosa. Pelo menos a minha mãe disse sempre para mim isso. Mas não tem se comprovado isso na prática. E aí quando você vai conviver com outro pecador, e você não está andando tão próximo de Deus como deveria, você vai acompanhar aquele pecador no pecado que ele está provocando. Irmãs, eu coloco, pegando aqui as duas respostas, né? Da segunda para a primeira. A segunda foi se é possível um casamento sobreviver a constantes falhas, dificuldades, repetições dos mesmos erros. Claro que é possível. A palavra de Deus diz que coisa alguma é demasiadamente maravilhosa para o Senhor. Nada é difícil demais para Ele. Não estou dizendo, evidentemente, que é fácil, né? Eu conheci uma vez um pastor que falou assim para mim: Petrônio, tem desse tanto de livros escritos sobre casamento, né? Centenas e centenas. Se fosse fácil, bastava um, interpretando facinho como é que é nas escrituras e pronto. E não é assim, né? Dois pecadores unidos. Agora, se é possível, é claro que é possível. É o projeto de Deus, né, para a família, para o casal, é ficar junto até o fim. Agora, aí vem a primeira pergunta. Então, onde temos falhado? Eu queria propor aqui duas linhas de ação, né? Se é que é possível simplificar algo tão profundo. Mas um lado humano e um lado, vamos dizer assim, divino, né? No lado humano, eu diria que é a questão da decisão. Talvez nós tenhamos falhado na questão de decidir estar com aquela pessoa até o fim, né? O amor, ele é uma decisão. Evidentemente, Deus nos fez com emoções, né, com sentimentos, tem os fatores emocionais e tudo mais, as paixões e tudo mais, mas tem o lado de você dizer, eu vou estar com essa pessoa até o fim. E se fosse acabar, se for da parte dela, não me querer mesmo, mas eu quero estar, eu decido amá-la, decido perdoá-la. Eu, por exemplo, não vejo minha vida sem a Patrícia. Não existe nessa possibilidade na minha cabeça. É uma decisão
né? Vamos errar ainda, nem sempre é fácil para mim e para ela, mas a nossa decisão está ali. Eu diria que esse é o vetor humano, né? E do lado divino, irmãos, eu vou dizer uma frase que eu li em um livro que dizia assim: a graça de Deus é o óleo que lubrifica as engrenagens do casamento. Então, o lado divino é: o casal precisa buscar no Senhor Deus derramar a sua graça, porque só dá certo com a mão dele nesse projeto. Não pense que no seu esforço você vai resgatar seu casamento se ele estiver em crise, né? Porque não vai. Você realmente tem que se esforçar, óbvio, como eu falei aqui, tem que ter a decisão, né? Mas tem que ter, sem dúvida alguma, o mover de Deus, né? Deus estar naquela relação, você buscar em oração, buscar ajuda na igreja, nos irmãos, porque a gente ouve muito aqui na nossa igreja, né, que a instituição casamento está sob ataque, sempre, né? É um dos motivos pelos quais a liderança da igreja se propõe a reativar o ministério de casais, trabalhar com os casais, né, porque o inimigo ele está aí, né, sempre buscando devorar, buscando derrubar o casamento, né? Mas colocando Deus, o Senhor, no controle, e tanto um quanto o outro decidindo amar, eu creio que é um caminho para começar a sair desse pântano aí que se encontra alguns casamentos. Obrigada. Essa pergunta eu vou direcionar ao Cédric e ao Rendel. Eu creio que é parte do que o Rendel abordou conosco aqui, quando ele trouxe a mensagem dele na semana 3. É possível que muitas mulheres cristãs sofram em casa abusos com o marido mau. Abusos que vão desde palavras de depreciação ou de baixo calão, como enfrentamentos físicos e até mesmo abusos na área da intimidade do casal. Qual o desafio para essa mulher se manter fiel ao Senhor? E como a igreja pode responder a isso? Nesse ponto específico, e eu penso assim já faz bastante tempo, eu acredito que assim, qualquer tipo de abuso é abuso. Então, principalmente com relação a mulheres, né? Nesse ponto específico, como uma mulher cristã se coloca diante de uma situação de abuso, eu acredito que se ela conhece realmente a palavra, ela vai entender o que é uma situação de abuso, que é aquilo que lhe fere, o que não está dentro do propósito do Senhor, tanto para a vida dela quanto para a vida do cônjuge. Eu acredito que a melhor forma de você tentar orientar um abusador, e se ele for cristão, porque ele é um pecador, é você trazendo essa realidade para ele, como a palavra coloca. Então, você confrontando com a palavra. Olha, isso aqui não é um procedimento de um cristão. Né? Por quê? Porque há princípios que você, que é meu esposo, e aí nós estamos falando de um relacionamento matrimonial, que você precisa seguir porque você conhece a palavra. Aqui nós estamos tratando o abuso a nível de, no caso, palavras de baixo calão, né? Palavras de depreciação, né? Não é a postura de um marido cristão ter esse tipo de atitude. Então a mulher, inicialmente, é o primeiro, inclusive a Abigail faz isso, né? Ela diz, olha, ele não é ele é tolo. Então ela sabe com quem ela está vivendo. No segundo momento, e aí como entrou esse outro tema também, como eu falei, eu afirmo isso categoricamente. Para mim, todo abuso é abuso. Seja ele psicológico, seja ele físico, seja ele no âmbito sexual. E ele deve ser confrontado. No caso, quando você avança para a área sexual, aí já é um caso que não deve ser tratado, e a igreja orienta com isso, já não é mais um caso para ser tratado, principalmente quando envolve agressões. Né? Então, há lugar para se resolver essa situação. E a igreja, ela ajuda, ela orienta, mas ela vai mandar, e assim, isso é uma posição minha, eu tenho que ir para a polícia. É consequência de pecado, como o pastor falou. Pecado tem consequência. Então, se aquele marido escolheu, porque eu sempre digo que é uma escolha, a reação que você tem
é uma escolha. Se ele escolheu praticar aquele tipo de atitude, ele tem que responder aonde ele deve responder, que é na justiça. Certo? Então, assim, há princípios que ele violou que são muito superiores à lei humana. Né? Então, a palavra diz que não é para ter aquela atitude e que deve ser quem eu devo me submeter primeiro. Efésios vai falar para a gente. Antes dele tratar da relação de marido e mulher, ele vai dizer que todos devem se submeter a Cristo. Lá em Efésios 5, eu acho que é a partir do verso 21. E depois ele vai falar da reação, que o marido é o cabeça e que a mulher deve se sujeitar. Mas assim, inicialmente os dois devem estar sujeitos a Cristo. E Cristo, em nenhum momento, ele habilita qualquer pessoa a ter esse tipo de procedimento. Então, a orientação da nossa igreja, pelo menos da nossa liderança, é essa. Aconteceu esse tipo de situação, ela deve ser direcionada para quem é competente para isso. No caso de um abuso que seja um abuso mais psicológico, eu acredito que você, como minha irmã, como uma irmã em Cristo, deve confrontar com a palavra o abusador. Tá certo? E a partir dali, se não teve, aí vem para a liderança e a gente sabe quais são os princípios que a gente deve recorrer. Mas a nossa igreja, ela entende, a gente como liderança aqui espiritual da nossa igreja, que abuso é abuso e ele deve ser tratado conforme a legislação prescreve também, principalmente conforme a lei que está sobre todos, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus ela é muito clara com relação à nossa atitude nas nossas relações. E em nenhum momento a gente vê a palavra nos dando qualquer liberdade para apoiar esse tipo de situação. Então, a mulher sábia, eu acredito que ela confronta com a palavra e ela também precisa saber quando ela está sendo abusada. E muitas vezes, minhas irmãs, é por isso que é importante uns aos outros, né? Você ter alguém uma irmã com quem você possa conversar, com quem você possa se orientar, a liderança, um pastor. Então, assim, pelo menos nesse assunto, essa é a minha como eu vejo isso, né? Com as lentes da palavra, eu observo que essa seria uma boa atitude. Eu coloquei no grupo aí uns dias atrás que eu revi uma mensagem, vendo minhas anotações de mensagem, de 5 anos atrás. Eu vi aquela frase, eu falei, vou rever a mensagem. 5 anos atrás, como eu falei dos vídeos, né? O pastor estava pregando em Atos. Ele disse assim, vidas cristãs extraordinárias nada mais são do que vidas cristãs obedientes. Minhas irmãs, tudo gira em torno disso, da obediência. Porque a palavra diz assim, maridos, amem suas esposas como Cristo amou a igreja. É até inadmissível a gente falar sobre abuso físico, abuso psicológico de um homem cristão. Porque a palavra diz, ame essa mulher como Cristo ama a igreja. Como é que Cristo ama a igreja, irmãs? Com amor incondicional, sacrificial, que dá a vida por ela, que faz tudo por ela. Como é que um homem cristão consegue ou tem a capacidade de abusar materialmente, fisicamente, psicologicamente de uma mulher? Então tudo gira em torno de uma vida cristã obediente e madura. Mas como o Cedric falou, não é assim que acontece. Conselheiros dizem para os seus aconselhados, olha, se você bater nessa mulher de novo, eu vou chamar a polícia. Eu vou chegar aqui com a polícia, meu irmão. O que é isso? Você não conhece a palavra? Você vai ser preso. Você é cristão, para com isso. Agora, tem mulheres que se convertem depois, né? Se convertem depois, já estão casadas com um marido que não é cristão. Né? É uma situação um pouco diferente. Né? E como ela vai responder a isso? Orando, buscando a ajuda dos seus líderes, da sua liderança, não se calando. O problema que acontece muito é que as mulheres se calam. Elas têm vergonha dos abusos. E escondem isso por muito tempo.
E o bonitão vem na igreja, mas em casa é outra coisa. A máscara cai, né? E ele é violento, é abusador. Mas quando a gente realmente se volta para a palavra, a gente pode ter vidas cristãs extraordinárias. Patrícia, vamos uma parte. Quero assinar embaixo, inclusive eu, em 44 anos de cristão, mais 30 de ministério, já ameacei pelo menos 2 homens com boletim de ocorrência. Se não tomarem tento, como a gente fala lá na minha terra. Isso dito, irmãos, prestem bem atenção. É verdade, é muito grave, muito extremo e deve ser punido a agressão física. O que realmente é muito raro do lado feminino. Cada gênero, cada sexo, ele tem a sua forma de agredir. Infelizmente, quase 80% das vezes você vai ver o homem usar a sua força física, mesmo entre eles mesmos. É muito difícil você ver 2 mulheres rolando no chão brigando, não é verdade? Como é comum você ver. Eu posso perguntar aqui, quantos de vocês já brigou fisicamente com alguém? Eu já briguei, quando era mais novo. Porque, infelizmente, isso faz parte da manifestação do pecado na vida do homem, onde ele acha que pode resolver as coisas na força física. Isso dito, eu já acompanhei mais de um caso de casais aonde a mulher depreciava o marido o tempo todo. Você não serve para nada. O que eu estava pensando? Minha mãe estava certa. E por aí vai. Como essa pessoa, e eu não quero ficar aqui de mimimi, chamando isso também de abuso, mas se você quiser, como essa pessoa espera um casamento que vai dar certo, de um homem que vai melhorar ou mudar na vida, se ele todo dia ouve em casa que ele não serve para nada, que ele não presta para nada, que ele não faz nada certo, e assim por diante. Pode até bem ser que ele seja falho em muitas áreas da sua vida. Mas, independente se você está tratando com um cônjuge, ou com seus filhos, ou com qualquer pessoa, a mudança, o caminho da mudança não é o quebrar a pessoa, é edificar a pessoa. O caminho da mudança não é humilhar a pessoa, mas colocar a pessoa para cima e apontar o caminho de como se sair daquilo. Então, já que a gente está falando desse tema, eu vejo que é pertinente cada um avaliar como você trata as falhas de comportamento, de responsabilidade, etc., do seu marido, do seu pai. Talvez você ainda esteja debaixo dele. Você traz críticas construtivas que podem ajudar aquela pessoa a ser o homem, a ser a pessoa que ela deveria ser em Cristo, ou biblicamente, ou você tem sido instrumento de demolição na vida da pessoa. Provérbios, de novo, fala bastante sobre isso. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a destrói com as próprias mãos. Certo. Apesar do texto de 1 Samuel não expor Abigail como uma mulher que queria se livrar do seu marido, qual a perspectiva que a Escritura oferece quando lutamos com dúvidas, angústias e questionamos os planos e o tempo de Deus? E aí eu vou pegar um gancho com uma pergunta que foi feita que tem tudo a ver com isso. Quando o cônjuge parecia realmente cristão, mas após um tempo de casado, mostra sua verdadeira face, de que ele é apenas um religioso mascarado, e em casa ele é totalmente diferente. Deus deseja que a mulher passe o resto da vida sofrendo sobre esse jugo desigual, ao qual ela não sabia que estava assumindo? Bruno e mais algum que quiser responder. Amém. Bom, 1 de Pedro, capítulo 5, minhas irmãs, diz assim: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no devido tempo. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele cuida de vocês. Então, esse versículo ele tem tudo a ver com o que Abigail, né, estava passando. Quando as mulheres, né, estão em uma circunstância como essa, tendo o seu Nabal, né, a primeira coisa que
nós precisamos lembrar é que nós precisamos buscar a nossa identidade em Cristo, né? Quem nós somos em Cristo. Porque quando estamos ali no olho do furacão, né, no meio dessa circunstância, no meio do sofrimento, muitas vezes ficamos cegos e não conseguimos enxergar a solução do problema. Mas precisamos nos lembrar quem nós somos em Cristo. Precisamos nos lembrar que o Senhor está perto de nós, que o Senhor tem cuidado de nós e que o Senhor nos conduz em todas as coisas. Um segundo ponto é que precisamos lembrar também da centralidade das Escrituras em nossas vidas. Por quê? Muitas vezes até nos lembramos, né, que Cristo tem cuidado de nós, mas aí nós tomamos as rédeas e fazemos do nosso próprio jeito. Então nós temos algo que é balizador, algo que nos cerca, que nos conduz, que é a palavra de Deus. Precisamos nos submeter à palavra de Deus, às Escrituras. Aquilo que nós queremos fazer, será que está de acordo com as Escrituras? Será que, biblicamente falando, isso vai agradar a Deus? Então, isso faz toda a diferença, porque precisamos buscar a sabedoria, e essa sabedoria está contida na palavra de Deus. Além da palavra de Deus, há também o conselho de vários irmãos ou irmãs que são maduras na fé, irmãs experientes, que realmente são piedosas, né, em que você pode não somente passar por isso sozinha, mas confiar na igreja do Senhor, que tem sido como um suporte também na sua vida, né? Você precisa dividir essa carga com outras pessoas. E a Abigail, ela tinha essa confiança no Senhor, ela confiava na soberania de Deus. Da mesma forma, as irmãs que estão passando por essa situação precisam confiar no Senhor e evitar de todas as formas fazer a sua vontade, agir com a carne, ser precipitada, né? Deve evitar tudo isso. E essa história de Abigail e Nabal é um exemplo, né, muito claro para nós, porque Abigail não foi precipitada, né? Ela agiu ali com sabedoria, ela confiou no Senhor, e saber que Deus tem cuidado de nós, Deus tem cuidado dos seus maridos, dos seus esposos, e Ele sabe, né, das nossas necessidades, sabe daquilo que nós precisamos. Com relação à segunda pergunta, né, o gancho, desculpa, Vendel. Há medidas, né, que nós podemos, dentro do casamento, né, abrandar, né, todo esse furor, porque o que eu falei no início, né, que nós precisamos nos lembrar da nossa identidade. E muitas vezes nós mesmos, ou mesmas, né, no caso de vocês, podemos cair nessa religiosidade, né? Podemos cair no automático. Então, você como esposa, você pode derramar graça, né, na vida do seu marido, na vida do seu esposo, lembrá-lo que ele é um cristão, lembrá-lo da palavra de Deus. A mulher, ela tem um grande poder e ela consegue, né, com a sua doçura, né, com a sua sabedoria, com a sua mansidão, levar o homem, né, a abrir os seus olhos, né, para a verdade. Então, que ações, né, você tem tomado para que o seu casamento volte aos pés do Senhor? Então, algo que nos chama a atenção é a responsabilidade que cada um de nós temos. Dentro de um casamento, são dois pecadores que dizem sim. Então, o Senhor, Ele sabe que nós somos pecadores, que nós iremos errar, e a mesma graça que o Senhor derramou sobre nós, nós devemos derramar também sobre a vida dos nossos esposos, ou vice-versa. Precisamos agir com graça na vida deles, compreendendo que são pessoas limitadas, e que nós também somos pessoas limitadas, mas sempre buscando a centralidade das Escrituras dentro do casamento. Só um instante. Bruno, foi você que, quando pregou, falou sobre os salmos imprecatórios, não foi? Sobre você orar, Senhor, manda juízo, né, sobre a vida. E a gente vê que a Abigail, embora tivesse muitos motivos, em nenhum momento ela agiu dessa forma, né?
E só para dar uma complementada, pode continuar aí, irmão. Exatamente, eu tinha até esquecido desse ponto. E sempre quando nós somos levados, né, a ter esse pensamento, Senhor, por que o Senhor permitiu que esse Nabal ficasse aqui na minha vida, né? Então, precisamos ir mais fundo, né? Precisamos refletir no porquê que eu estou fazendo esse pedido, né? Essa oração. Será que eu estou querendo somente me livrar daquele problema? Ou será que Deus, na sua soberania, me colocou ali naquela situação para que eu pudesse ser graça na vida de outras pessoas? Na vida do meu marido, né? No caso das mulheres, ou do meu cônjuge. Então, quando nós nos colocamos em situações assim, em que somos questionados a fazer essas perguntas, essas dúvidas, nós precisamos lembrar de qual é a nossa verdadeira motivação, qual é a verdadeira motivação do nosso coração. O Senhor, Ele sempre quer que os seus filhos se arrependam. E nós estamos na vida das pessoas para derramar graça, para levá-las, conduzi-las ao arrependimento também. Então, esse deve ser o princípio, né? O amor sacrificial, o amor que se doa, o amor que busca o bem do próximo, que busca não somente os próprios interesses, mas os interesses daquele que anda cego, aquele que não está percebendo a situação. Às vezes no casamento, né, você acaba entrando no automático, mas aí você precisa resgatar isso todos os dias. É um trabalho diário, é um trabalho de vida piedosa, né, é um trabalho de submissão à palavra do Senhor. Então, creio que Deus ele derrama sabedoria sobre todo aquele que o busca, né? O Bruno falou muito bem sobre as mulheres devem aconselhar seus maridos, né? Falar a respeito das atitudes dele, tentar mostrar que a atitude está errada. E a Glaucia, minha conselheira ali, sempre me dá conselhos e quando é aquele conselho que eu não quero seguir, porque o meu orgulho não deixa, né? Eu oro ao Senhor, Senhor, quero o meu orgulho. Esse é um bom conselho, é um conselho da palavra. Me ajuda a seguir esse conselho. Mas às vezes, minhas irmãs, a esposa pode falar silenciosamente, com as suas atitudes, só com as suas ações, muitas vezes, ela fala. Como ela reage a alguma coisa, mesmo sem falar nada. Isso é um testemunho também. Também pode ser empregado. Agora, a pergunta é em torno de, eu me meti num casamento ruim, e agora? Que bucha! Parecia no noivado, no namoro, era crente. Era um crentão, né? Mas depois se casou, inventa a desculpa de ir para a IBD, para o culto, sempre tem alguma coisa. Mas, minhas irmãs, não existe nada que o Senhor não restaure. Não existe casamento que o Senhor não possa restaurar. Agora, pode ser num curto espaço de tempo, mas pode ser no tempo de Deus, como a pergunta fala. Pode ser daqui a 10 anos, 20 anos você orando de joelhos pelo seu marido. Então, persevere. O Senhor tem poder para restaurar todas as coisas. Para completar e fechar, como foi uma pergunta que veio da plateia, eu acredito que a pessoa que fez a pergunta, ela precisa urgentemente pedir ajuda. Há irmãos, há liderança, há irmãs, porque é perigoso você manter uma postura de que você identificou um problema no seu relacionamento e você continuar ali tentando remar sozinho. Inclusive, você pode ajudar o seu esposo. Então, a orientação aqui, e eu senti ali na pergunta, e claro, a gente tem que tratar a pergunta, é que esse julgo desigual, ainda que ele tenha sido descoberto agora, ele precisa ser tratado.
A Bíblia é muito clara, o pastor me ajuda se eu estiver errado, não sei se na primeira ou na segunda de Pedro, que aquelas mulheres que têm um marido não cristão, não há orientação para deixá-lo. Mas que com o seu testemunho, ele venha a ser, você possa ganhá-lo para Cristo. Então talvez esse irmão que mentiu para você, ele seja um irmão que precisa de ajuda. E o relacionamento, foram falado aqui, Deus restaura. Então, assim, eu acredito que o ponto principal é não deixe chegar no ponto em que não dá mais para voltar. Quando você tem a oportunidade de buscar ajuda com irmãos, que têm mais experiência, que têm mais vivência, que podem dar uma orientação, que talvez com homens que possam caminhar com esse irmão, orientá-lo. E isso também é responsabilidade da comunidade, né? É uma vida. Então a gente, voltando àquilo, se você olha com perspectiva na eternidade, aquela alma que está do seu lado é uma alma que precisa de Cristo, se você identificou que ela ainda não tem Cristo. E é seu papel ajudá-lo também. E se for da vontade de Deus a transformação, a conversão, a salvação, o seu papel foi porque você foi instrumento nas mãos do Senhor para isso. Mas não é o momento do abandono, né? Então, assim, só que muitos se arrastam e chegam naquele momento em que você não consegue mais voltar. Então, assim, se você identificou isso, um bom conselho é que você busque ajuda, orientação, aconselhamento. Porque às vezes, e aí infelizmente, a gente chega num ponto em que muitas vezes a gente vai depender da graça, como em todas as situações da nossa vida. Irmãs, eu sempre conto aqui na igreja essa conversa que tem alguns teólogos que nós gostamos, como D.A. Carson, e Piper está nela também. E perguntaram para o D.A. Carson, ele já deve estar com 45 anos de casado por aí. Perguntaram para ele se ele já pensou em divórcio. E aí ele mostra certa indignação. Divórcio? Jamais. Homicídio é uma brincadeira. Mas o meu ponto que eu quero destacar aqui é o seguinte. Se você tiver uma porta de opção no seu relacionamento, escrita divórcio, você já está errada. Essa porta sequer devia existir. Pode ter a porta do diálogo, pode ter até a porta da briga, o que acontece. Mas por que cargas d'água as pessoas consideram colocar uma porta com a plaquinha divórcio? Porque portas são feitas para se trancar, mas também para si. Pois é. Então, está tudo difícil, tá aqui, o cara é Nabal, a 10ª potência, Nabal em esteroides. Não importa. Não importa. Você é uma jararaca, você não presta, você inferniza a vida do camarada. Não importa. O grande problema é que a gente mantém essa porta com a plaquinha lá. Não existe divórcio nas Escrituras. É uma interpretação equivocada do texto de Mateus, já para adiantar aí a minha posição. Resolva seus conflitos, com tudo isso aqui que foi muito bem colocado. Vida com Deus, a palavra de Deus tem que, ela diz então eu vou viver vou buscar aqui a solução aqui. É porque o senhor não sabe como ele é. Não sei mesmo não, eu sei como as Escrituras são. E as Escrituras, a palavra do Senhor Jesus diz que vai ser deixar pai e mãe, será uma só carne, e que nenhum homem separe o que Deus uniu, e até que a morte separe. Ponto, acabou. Acabou. Vai ter que me aturar até o final. Eu quero, irmão, colocar aqui tons de leveza, porque isso é um assunto que, infelizmente, quando eu fui nos Estados Unidos em 92, 1 em cada 3 casamentos terminava em divórcio. Hoje já está quase 50%, 50% lá. Mas não se preocupe não, porque toda a tranqueira que os americanos criam, a gente copia.
inclusive os danos sociais. Já está quase 1 em cada 2. Por causa, palavra do Senhor Jesus, da dureza do nosso coração. Então, se essa porta não existir, você já está muito vitoriosa na sua vida conjugal. Vou procurar outras portas. Qual? Vou procurar socorro, aconselhamento. Realmente, muitas vezes não dá para resolver a 2, não. Porque já virou telecat, né? MMA. Então precisa de um árbitro. Precisa de alguém para ir ali no meio, né? E separar e apontar soluções. Mas eu não sei se todos aqui, eu não conheço todas, né? São convertidas ou não. É o que você vê na novela, o que você vê no filme, né? Preciso tanto me fazer feliz, cantava o Roberto Carlos. É o que você vê na nossa cultura. A Bíblia está na contramão de tudo isso. Então, como lidar, como é que é? Dúvidas, angústias, questionamentos do plano do tempo de Deus? Deus não erra. Volta para os pés dele, tenta, muito bem colocado, levar sua esposa à mesma direção, voltem aos pés do Senhor. Há necessidade de arrependimento de ambas as partes, de mudança genuína, para que se construa uma coisa nova, aquilo que já estava tão destruído. Pastor, essa porta, então, não importa. Não. Queria ter falado isso. E só para completar, para a gente passar para a próxima, sei que é o tempo. Na história de Abigail, no final do texto, ela vai casar com Davi, mas ela não vai viver um conto de fadas. Vocês lembram? Ela vai com mais 2 mulheres, ele vai ter problemas lá na frente. Então, assim, relacionamentos, eles vão ter problemas. Né? Então, Davi também não era o príncipe perfeito, encantado. Né? Então, talvez esse marido não seja um príncipe encantado, mas ela manteve a posição. Né? Então, assim, a nossa palavra de incentivo e assim, inclusive até um pouco mais, o pastor disse que deu um tom um pouco mais tranquilo, mas é incisivo porque justamente precisa. Né? A gente o casamento não é conto de fadas. Né? A gente precisa dar esse tom também, né? Eu pedi licença à bela mediadora aqui ao meu lado, por acaso é minha esposa. Você vai me dar um eu queria dar meus 2 dedinhos de contribuição aqui, eu sei que o tempo esticou, mas é rapidinho. Pergunta muito boa, né? Todo mundo querendo dar uma resposta aqui e que vai acrescentando. E na pergunta eu achei interessante o ponto que disse assim, né? Eu descobri, mais ou menos assim, que ele é descrente, devo permanecer nesse jugo desigual, né? Irmãos, no nosso coração, a gente gosta de arrumar caminhos para satisfazer a nossa carne, né? Então, o cara é descrente, então estou em jugo desigual, e a Bíblia diz que eu não devo estar em jugo desigual. Então, talvez esse divórcio aí seja bíblico, né? E é só o nosso jeitinho, né? Para tentar achar caminhos fáceis em coisas que não são fáceis, né? Mas eu quero só ler esse versículo aqui, rapidinho, lá em Coríntios 7, que diz, né? Se uma mulher tem marido descrente, no caso aí, pela história, como se a pessoa descobriu que o cara é descrente, né? Parecia o bonzão ali, né? Líder do louvor e tal. Aí o cara era descrente. Então, se a mulher tem um marido descrente e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele. Então, assim, essa vontade de Deus, né? Mesmo descobrir que ele é descrente, né? Falando de uma maneira geral, né? Não quer mais ir para a igreja, não quer mais estar na palavra, não ora comigo e tal. Mas o que a Bíblia diz? Não se divorcie dele, pois o marido descrente é santificado por meio da mulher. Eu acho que, assim, nos dá uma luz nesse assunto, né? Não existe realmente essa porta, como o pastor colocou aqui, né? O caminho é, se ele se dispõe a estar com você, você não vai se divorciar porque você descobriu que ele não é crente, né? Esse não é o caminho, né? Há um caminho de restauração, de graça aí, que Deus ajude, né, esse casal que passa por isso. Oi. Você falou brincando aí do divórcio bíblico, né? Mas parece brincadeira, irmãs, mas tem gente que usa a própria palavra para justificar os seus erros. Distorce e fala, pode chegar até a falar isso aí. Não. Deus quer que você seja feliz. Isso. Olha, esse divórcio parece que é bíblico. Porque tudo que está acontecendo, Deus não quer isso para você. Aí pega um texto fora de contexto e embasa a Bíblia. Agora da segunda casa, o segundo casamento vai ser melhor do que esse. Já estamos partindo aqui para o fim, né? Nosso tempo está quase acabando.
E a nossa última pergunta da noite foi uma pergunta que no meu grupo rendeu. Abigail decidiu tomar a frente nessa situação e interviu. Ela foi insubmissa? Irmãos, me preocupa um pouco quando a gente, às vezes, exalta demais um personagem bíblico. Só tem um personagem bíblico que merece exaltação. Só existe um herói nas Escrituras. Para mim, na verdade, Abigail tem 2 pecados no texto. O segundo é mais fácil. Ela se tornou mulher de um homem casado. Infelizmente, um costume que permaneceu até perto da vinda do Senhor Jesus. O Israel, perto do Senhor Jesus, já tinha praticamente abolido a bigamia, ou poligamia, na verdade, né? Mas Deus usou isto, inclusive, para formar as 12 tribos de Israel, né? Ele tinha Raquel e Lia e as suas concubinas, e você conhece a história. Mas ela errou. Queria passar pano para um negócio tão óbvio assim. E, ao meu ver, sim. Nós também discutimos isso bastante no meu grupo, lá em casa. Ao meu ver, sim. Ela passou à frente do seu marido. Isso não significa que... Deus, ele é expert, não justifica, mas é expert em usar os nossos erros para a sua glória, para cumprir os seus propósitos. Isso aconteceu muitas vezes. Quem é exatamente o sucessor de Davi? Quem é o próximo rei? Ele é filho de quem? Batseba. E aí? Então Deus pega o pior momento de Davi, o filho daquele momento, daquela concepção, ele morre, é verdade, mas depois vem Salomão. Você sabe o que Deus fala sobre Salomão? Deus o amou. É pouca coisa não. Por que Deus faz isso, meus irmãos? Graça. Isso não justifica o nosso pecado. Isso não apaga os erros de Abigail ou de qualquer outro, de Davi. Apenas mostra que, apesar de nós, não é por causa de nós, Deus faz o que faz. Quer ver um exemplo que eu posso dar na vida contemporânea nossa? Quantos de nós temos casamentos ou conhecemos casamentos onde a pessoa foi concebida antes do casamento? Aí eu ouço a seguinte história. Eu e meu marido, infelizmente, tivemos uma relação sexual, eu engravidei, aí depois nós casamos e tal. Mas hoje meu filho é um pastor. O que tem a ver uma coisa com a outra? Eu já ouvi isso inúmeras vezes. Justifica a misericórdia de Deus para o seu erro. Não. Arrependa-se do seu pecado, né? Página virada, a coisa já passou, e agora vislumbre a misericórdia de Deus na sua vida. Como, por exemplo, teria ter lhe dado um filho pastor, ou ter dado um casamento depois que se restaurou, que é maravilhoso, sem filhos tementes ao Senhor. Ótimo! Mas uma coisa não justifica a outra. Todas as lições que a gente aprende nesse capítulo de Samuel, irmãos, são extremamente válidas. Mas, ao meu ver, você não precisa fechar os olhos a esse ponto, que nos leva exatamente ao que você deve estar preocupado. Até onde eu devo obedecer ao meu Nabal, não? Ou seguir o que meu marido faz? Bem, isso aí daria outro curso. Um princípio óbvio é, se a orientação é de desobediência ao Senhor, não faça. Olha, a gente vai fazer esse negócio aqui, certo? Vai ganhar uma grana porque o deputado tal. Não, seja a voz de Deus na vida desse marido. A gente não precisa disso. Isso não pertence à nossa cultura do reino, pertence à palavra de Deus. Fale a verdade com o seu esposo, mas não participe disso. Está lá em Atos, proibidos de pregar o evangelho. Os apóstolos responderam: julguem os senhores, se nós devemos obedecer aos senhores ou a Deus, né? E eles não deixaram de pregar o evangelho. Então, esses são princípios que a palavra traz. Agora, muitas vezes você deseja não fazer o que seu marido está falando simplesmente porque não é o que você quer. Então você está seguindo simplesmente a sua vaidade pessoal, o seu desejo pessoal. Não é uma coisa determinante,
Não é uma coisa, não é nem pecado, muito pelo contrário, mas não é o que você quer. Aí é pura e simples de submissão, porque você decidiu que vai ser desse jeito, porque eu quero e acabou. E aí, infelizmente, mais conflitos estão acontecendo, porque o pecado está sendo trazido para dentro do relacionamento. E como eu falei, irmãos, essa questão de submissão é muito longa, não caberia aqui no nosso tempo do painel, que já está praticamente terminado. Mas, voltando, eu creio sim, que apesar do resultado, certo? Ela passou por trás da autoridade do seu esposo, apesar dele ser um homem tolo. Se a gente for usar, meus irmãos, a tolice das pessoas, a pecaminosidade das pessoas como passe livre para a gente fazer o que quiser, né? E até por trás delas, a coisa complica. Na igreja, no casamento, na família, certo? Se você fosse fazer isso com o seu patrão, será que você teria um emprego na semana seguinte? Não importa se ele é, de repente, um cara, né, grosso ou ditador, que não ouve os funcionários, que está tomando uma decisão que vai levar a empresa para, né, vai afundar a empresa. Se eu sou o dono da empresa, o gerente é essa pessoa, e você passa por trás do gerente e faz um monte de coisa pelas costas dele, eu chamaria você e diria: olha, o que você fez até foi admirável, mas como você fez, certo? Eu não gostei. Tá você e ele demitidos. Por que eu vou ficar com a pessoa insubmissa, que puxa o tapete dos outros, que passa, né, pelas costas? Não é uma pessoa confiável. Com certeza não é uma pessoa que entende hierarquia. É um assunto realmente complicado, eu concordo. Mas a gente tem que ter muito cuidado para não ficar achando atalhos e brechas para fazer o que nós queremos fazer no nosso comportamento, né? Inclusive homens também. Se a minha esposa fosse tal coisa, aí eu a amaria como Cristo ama a igreja. Não, o mandamento não é condicional. Nem para um nem para outro. Faça isso, ponto. É o que a palavra de Deus nos fala. É interessante, pastor, essa sua abordagem, né? Por essa ótica a gente percebe, grosso modo, que Abigail realmente foi insubmissa. Mas, o Bruno falou aqui da motivação do coração, né? Eu também falei sobre isso na minha explanação, no capítulo 3. A insubmissão de Abigail, a gente tem que analisar a real motivação do coração. Não só a dela, como a nossa. Mas ela não foi intencionalmente ou rebeldemente querer ser insubmissa. A motivação do coração dela era outra. Era proteger o marido descontrolado, era tentar apaziguar a situação, neutralizar a situação. Não estou aqui querendo passar pano, nem justificar, né? Como o pastor falou, não é isso. Mas eu estou querendo trazer o princípio da motivação do coração, porque tem gente que é insubmissa inadvertidamente. Eu vou ser e pronto. Né? Qual a intenção do coração? Né? O que está se passando no seu coração para reagir dessa forma que, em tese, é contrário à palavra? Né? Porque a palavra é clara. Mas qual é a motivação do coração? E aí vem o que o pastor falou: Deus usa, né, a nossa vida para a sua própria glória. Só para finalizar, prometo que eu acho que já está no tempo, mas também é importante a gente falar, e eu só para somar, é que isso também, o que a Abigail faz, não abre o precedente para que as mulheres, né, e aí a gente traz um pouco o nosso lado também como homens, para que elas tenham a liberdade de atropelar por atropelar. Né? Então, há um grande problema hoje, e isso é notório, na formação dos homens atualmente. A gente tem uma dificuldade muito grande com os homens. Né? Hoje em dia, essa geração, agora eu falava com o Petrônio, essa geração videogame, ela influenciou inclusive a minha geração. Não, então, eu estou ali na geração 70, 80, e eu tenho amigos que gostam de videogame, entendeu? E hoje a fase não é mais essa. Né? Mas isso também é uma oportunidade, inclusive para as irmãs ajudarem aqueles que estão nessa situação. E não abre um precedente, não, porque a Abigail foi lá e resolveu,
a partir de agora eu vou resolver porque o meu Nabal é um Nabal, não. Você tem que chegar com o Nabal lá e dar uma orientada nesse Nabal que talvez esteja lá só jogando videogame ou só não tomando essa posição. Então, assim, a ideia também aqui é essa, é que há um princípio de liderança no nosso relacionamento conjugal. E as irmãs podem ajudar muito os seus esposos, se observarem isso muitas vezes e os orientarem. Por quê? Porque hoje a gente tem um déficit muito grande na liderança masculina, né? Os homens hoje precisam melhorar muito também. Então a gente também tem que fazer essa observação. Excelentes colocações, meus irmãos. Eu quero agradecer. Nós não podíamos fazer um fechamento melhor do que esse. Foi uma honra ter vocês aqui com a gente, aprender mais com as pregações de vocês. Quer que eu diga mesmo? Todos foram excelentes, todos. Todos vão receber também um certificado, porque assistiram todas as pregações, né? Então, joinha. Então, quero convidar todas as irmãs a ficarem de pé, para a gente estar encerrando esse nosso momento. Quero convidar o presbítero Petrônio para fazer uma oração de encerramento. Oremos. Ô Senhor Deus, como o Senhor é bom, nos dá um tempo desse aqui tão precioso, ó Deus. Obrigado pelo Ministério Tito, que o Senhor tem sustentado e guiado e trazido para edificar a vida de tantas mulheres aqui na igreja, convidadas também. Obrigado, ó Deus, pelo engajamento que esse ministério tem tido, ó Deus, as mulheres que têm comparecido. Tudo isso, Senhor Deus, nós colocamos no Teu altar para o Teu louvor, Senhor. Eu quero te pedir, ó Deus, que o Senhor continue a capacitar a liderança desse ministério de mulheres, dando discernimento, mostrando o caminho a seguir, e que mais e mais mulheres sejam transformadas, ó Deus, pelo Teu Espírito Santo, Pai. Obrigado por tantas lições que tiramos em 1 Samuel, capítulo 25, a maravilhosa palavra inspirada que o Senhor nos traz. Obrigado pelas lições que aprendemos ali com Abigail, os seus acertos, os seus erros, como o pastor disse aqui, perfeito e herói, só o nosso Mestre, o Senhor Jesus. Mas há tantos homens e mulheres de Deus que o Senhor coloca e com tantas virtudes e atitudes que são exemplos para nós. Obrigado a Deus por esse encerramento, por esse tempo, por tantas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a comunidade Batista Videira. O Senhor é fiel e bom, Deus de toda graça. Em nome de Jesus, amém.